Bahia perde para a Jacobinense pela quarta rodada do Campeonato Baiano 2023. Não, não, não. A pauta não é essa. Jacobinense vence o Bahia pela quarta rodada do Campeonato Baiano edição 2023. Né? O Esquadrão de Aço fez um jogo apático, mais um jogo apático do Esquadrão de Aço. Pior jogo da temporada até aqui, são 5 jogos do Bahia, né? O Bahia iniciou bem o Campeonato Baiano contra a Juazeirense, depois teve muita dificuldade para derrotar a equipe da Jacuipense, foi nos acréscimos, gol no finalzinho, gol marcado pelo Ricardo Goulart, e depois muito mais dificuldade ainda para vencer o Atlético Alagoense. Na estreia da Copa do Nordeste, o Bahia fez até um jogo muito interessante, teve algumas chances, mas acabou perdendo o jogo para o Sampaio Corrêa. Na noite desta quarta-feira, quarta rodada do Campeonato Baiano, com algumas alterações, visto que tem sido praxe da equipe do Renato Paiva, sempre uma mudança ou outra, mas o que não justifica a partida muito apática, a partida sem criatividade, e faltou qualidade ao Bahia. Né? O Bahia que, quando conseguiu acesso na temporada de 22, a gente aqui no canal 2x1 já falava, o Bahia precisa fazer uma limpeza no elenco. O elenco subiu de modo arrastado numa Série B, onde o Bahia era um dos favoritos e, claro, com mérito conseguiu acesso, mas era preciso limpar o elenco. Algumas peças o Bahia optou em permanecer, como Caio Vidal, Jacaré, Ricardo Goulart e mais outras poucas peças. Né? E hoje, para mim, apesar de já ser apenas o quinto jogo da temporada, alguns jogadores mostram que não tem condição. Né? Não é porque o Bahia virou SAF, não é porque o Bahia agora pertence ao Grupo City. Não, é porque não tem condição, pelo que já demonstraram, de estarem no Bahia, de estarem disputando as competições que o Bahia vão disputar. O futebol brasileiro, ele pode ser tudo. Desorganizado, pode não ter a visibilidade que deveria ter, pode não ter a qualidade dos gramados que deveria ter, pode não ter a organização que deveria ter. Mas o Campeonato Brasileiro é muito competitivo e tem muita qualidade. Não adianta também a gente aqui, só porque a gente acompanha o futebol europeu, naqueles carpetes, times de futebol que têm verdadeiras seleções, né, internacionais, até mais forte do que algumas seleções, mas o nosso futebol ele tem qualidade e competitividade. Faltam muitos outros elementos. Não é porque o Bahia agora pertence ao Grupo City que alguns jogadores vão se transformar. Né? Então, o Grupo City eu acho que acertou muito nas contratações, mas eu tenho falado aqui, e vou repetir sempre, alguns jogadores não têm condição de jogar as competições que o Bahia vai jogar. É preciso o Bahia refletir, ainda está no começo da temporada, mas ainda dá tempo de fazer uma limpeza mais minuciosa do elenco. Esse é o primeiro ponto. Tirar todo e qualquer resquício, né, do que já estava. O grande problema é que o Bahia, né, tem feito contratações, repito, interessantes, mas alguns jogadores, né, não têm o histórico vencedor. Não tem o histórico de jogadores que viveram grandes momentos na carreira. Mas veremos, isso é futuro, vamos falar do presente. No presente momento é um Bahia que vem de 2 derrotas, né? São 5 jogos, né? E agora 2 derrotas. São 2 jogos sem marcar gols. Tenho falado aqui também. Esse time do Bahia, esse elenco de jogadores, são jogadores que não têm familiaridade com o gol. São jogadores que marcam poucos gols na trajetória, ou que marcaram poucos gols em sua trajetória. O futebol, apesar do Renato Paiva dizer que o mais importante numa partida de futebol são as chances criadas, eu discordo do Renato Paiva. Para mim, no futebol, o mais importante é o gol.
É o gol que define quem vence uma partida. É o gol que define quem ganha uma partida. É através dos gols que vem os triunfos. É através dos gols que vem as conquistas. É através dos gols que se vence. Claro que é importante criar chances, mas para mim o mais importante é o gol. Tanto é que é o mais difícil. Um jogo tem mais faltas do que gols. Um jogo tem mais chutes do que gols. Um jogo, uma partida de futebol, tem mais arremessos de lateral do que gols. Então, o mais importante de uma partida é o gol, porque é quem define o resultado da partida. Porque é quem define o resultado de cada jogo. Então, para mim, o mais importante é o gol. E por que eu estou falando sobre isso? Porque esse elenco do Bahia, vamos olhar com de forma mais apurada. Não é um elenco de jogadores goleadores. E você pode me perguntar, mas o que é um elenco de goleadores? É você ter zagueiro como Ignacio, que na temporada passada marcava gols importantes, que definia jogos. É você ter um centroavante que pelo menos a cada 2 gols marca um gol, ou então a cada 5 jogos marque 2 gols, pelo menos isso. Uma média de 0,4, que já é muito baixo para um centroavante, para 0,5, ou seja, a cada 2 gols, 2 jogos, um gol. O Bahia não tem. O Bahia tem um camisa 10, que é o Daniel, que marca pouquíssimos gols. O Bahia tem pontas, né? O Bahia tem pontas que não tem no seu histórico marcar muitos gols. O Biel fez 2 gols na temporada inteira de 2022. No Bahia, tudo bem, já fez 2 gols, mas não é o histórico do jogador. E repito, uma partida de futebol é decidida no gol marcado. Quando o Sampaio correu, o Bahia foi bem. Mas quem marcou um gol foi o Sampaio. Portanto, quem venceu o jogo foi o Sampaio. Quem marcou os 3 pontos foi o Sampaio. No jogo de hoje, o Jacobina, apesar de merecer vencer, porque hoje não foi uma derrota como a de domingo, onde muita gente, apesar de eu ter visto muito erro do Bahia, ter falado que o Bahia não merecia perder. Hoje foi uma derrota com carimbo. Uma derrota com carimbo de derrota. Uma derrota onde o Bahia mereceu. O Jacobinense teve bola na trave, né? Teve finalização de letra, os contra-ataques perigosos. Tenho alertado sobre isso aqui também. Observe o meio-campo do Bahia, está um buraco. O meio-campo do Bahia está um buraco. As equipes já estão estudando aos poucos o Bahia. Hoje, alguns contra-ataques, né? Hoje o Marcos Felipe até saiu bem como líbero no primeiro tempo ali no contra-ataque do Jacobinense. Então, aos poucos, o estilo de jogo do Bahia vai ficando cada vez mais assimilado pelas equipes concorrentes. Então, o Bahia precisa de qualidade. Bahia precisa de jogadores diferenciados. Até agora, não veio. Vieram jogadores medianos. Tem muita festa que a torcida está fazendo para jogador mediano. Já disse, não é porque jogador veio da Europa que tem essa qualidade toda. Depende. Depende muito do que ele fez na Europa. Podem até dar certo. Mas são jogadores, muitos que vieram também, que até agora não mostraram. Não mostraram. E vieram muito, alguns também. Alguns vieram justamente por isso, porque não se destacaram. Por isso que vieram para ter uma nova chance. Mas, falando do jogo, né, eu vou trazer aqui a escalação. Hoje o Bahia, pela primeira vez, jogou com uma dupla de zaga diferente. Né? Jogou com o Marcos Victor hoje. Marcos Victor fazendo sua estreia, o David Duarte também. Achei que não comprometeram. O goleiro foi o Marcos Felipe. Na lateral, o Cicinho e o Rian. Na lateral, mais um bom jogo do Rian. Mais um bom jogo do Rian na lateral esquerda, né, com vontade, seguro. Gostei mais da participação do Rian. O Cicinho a gente precisa ver mais vezes, até porque foi o jogo de estreia dele. Né? É o jogo de estreia, a gente não precisa dar mais tempo. Nesse caso, a gente seria injusto, né,
fazer uma crítica aqui muito pesada ao Cicinho, porque é apenas o primeiro jogo, vamos acompanhar. Diego Rosa, né, que talvez seja o jogador que hoje consiga sair ileso, né, o jogador que não fez nada de diferente, mas também não comprometeu, né? Foi um jogador que pegou muito ali na bola, que fez saída de jogo. Mugni, mais uma partida abaixo, displicente, né, sendo facilmente desmarcado, assim como o Daniel também. Tenho falado aqui, o Bahia precisa de um meia mais técnico e mais forte ao mesmo tempo. Daniel, para mim, é meio termo. O pessoal fica chateado quando eu falo aqui, mas Daniel não pode ser camisa 10 do Bahia, que vai disputar uma Série A dificílima. Hoje, você precisa de um meia que tenha mais pulmão, tenha mais força, tenha mais explosão e tenha mais técnica. Para mim, o Daniel é mais ou menos em tudo. Não é tão técnico, não é tão forte, não é tão rápido. Então, na minha opinião, para jogos mais difíceis, não vai dar. Caio Vidal, para mim, nem se fala, não tem condição. Né, não tem condição. É assim, um jogador que não encaixou, não estou falando que é um mau jogador, mas não encaixou, não sintonizou com o Bahia, então acho que o Bahia precisa, sei lá, emprestar, fazer alguma coisa para terminar o contrato, mas não tem condição de fazer parte do projeto. Eu não digo nem pela temporada, pelo estágio do Bahia atual, digo pelo que foi feito na temporada passada. O Jacaré é aquele jogador, ficou o que foi feito na Série B, né? Mas a gente já sabia, não é surpresa para ninguém, o Jacaré também, na minha opinião, não tem condição de fazer parte, né, desse projeto ambicioso do Bahia. E o Everaldo, que eu já faço minhas críticas aqui, é um jogador interessante, mas não é goleador. E o engraçado é que tem gente que fala que o Everaldo vai decolar. Gente, pode decolar, mas o Everaldo nunca decolou. Quando é que a torcida vai acordar para isso? Everaldo tem mais de 10 anos de carreira, tem 71 gols na carreira, não vai decolar. Um jogador que tem 10 anos de carreira e marcou 71 gols, ele não vai decolar, gente. É muito improvável. E se isso acontecer, aí eu não é scout, não é nada do Grupo City. Aí é uma coisa assim, seria uma grande surpresa para mim. Então, um Bahia hoje apático, né? Um Bahia apático, um Bahia que não mereceu vencer, que não demonstrou nada para vencer, muito previsível, né? Muito previsível. Um Bahia que tocou na bola 528 vezes contra 197 apenas do Jacobinense, né? O Bahia que finalizou 17 vezes, só que 13 foram para fora. Apenas uma no gol. Apenas uma no gol. O Jacobinense finalizou 6, mas duas foram no gol. E um no gol e uma na, foi duas no gol e uma na trave. O Bahia, das 17 finalizações, apenas uma no gol. Como é que um time desse vai marcar gols se não acerta o alvo? Isso demonstra que falta qualidade. Se fosse um jogo onde o Bahia tivesse um chute a gol e esse chute fosse para fora, beleza. Mas você teve 17 oportunidades de chutar. Então, se você teve 17 oportunidades de chutar e chutou tudo para fora, só duas no gol, significa que faltou qualidade. Por isso, o Jacobinense faz a história e vence o jogo, né, de forma merecida. Então, é isso. Né, o Bahia precisa melhorar, o Bahia precisa contratar meias armadores de mais qualidade, de mais força física, de mais explosão e centroavantes. Centroavante que seja goleador. É uma posição difícil, mas com esse time aí, o Bahia não consegue ir muito longe nas competições mais fortes, como Copa do Brasil e Brasileirão. Precisa melhorar. Olha que estamos falando de campeonato baiano. Campeonato baiano. Tem jogadores. Teve um jogador, por exemplo, do Jacobinense, eu destaco com mérito. O Chesco, por exemplo. Chesco, veja, olhe na página da federação. Chesco, que entrou no segundo tempo ali, levou até cartão amarelo, segurou o goleiro, foi o artilheiro do Intermunicipal. Então, o Intermunicipal é campeonato amador. Jogadores que nem base teve, jogou nesse jogo contra o Bahia. Então, mostra a falta de sintonia, né? A falta de time mesmo do Bahia. Né? Então, uma derrota merecida, uma derrota com carinho de derrota, e o Bahia precisa melhorar.
Não é que virou City, não é porque virou City do dia para a noite que o time vai vencer. E não é porque virou City, porque também tem muita gente batendo palma para tudo que o City faz. O City contrata Everaldo. Todo mundo esquece que nunca foi goleador. Mantém Caio Vidal. Todo mundo acha, não, mas é porque o City deve ter visto alguma coisa. Gente, não é por aí não. O City também erra. O City também contrata errado. A gente não pode também ficar cego. Né? Não é porque é o City que está tudo certo. E também não é porque perdeu que está tudo errado. Mas, mesmo quando venceu, estava alertando. Ó, o meio-campo está um buraco. O Bahia está dando chance de contra-ataques de um modo muito fácil. Se o Jacobinense é uma equipe melhor na troca de passe, teria complicado muito para o Bahia. Assim como o Sampaio Corrêa também teve a oportunidade de fazer várias ligações de contra-ataque, mas acabou errando. Então é isso. Né? Jacobinense 1, Bahia 0. Merecido o resultado. Jacobinense mereceu. Se teve um time que mereceu vencer pelo empenho e fez o que se propôs de forma melhor, com mais qualidade que o Bahia. Então nós somos do canal 2x1, aqui não tem parte, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal 2x1, é muito importante, né? Recomende, participe também nos comentários, deixe a sua opinião, o que você achou de mais essa derrota do Bahia, a segunda da era City, dessa vez para o Jacobinense estreante Campeonato Baiano. Canal 2x1 aqui não tem parte. Um forte abraço e até o nosso